Você já se perguntou como o nosso sistema auditivo protege os nossos ouvidos de sons muito altos ou repentinos? Ou como ele ajuda a manter a clareza dos sons que a gente escuta, mesmo em ambientes bem barulhentos? Oi, meu nome é Júlia, sou acadêmica de fonoaudiologia da UFSM e membro do GIAC. E hoje você vai entender um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. Mas hoje a nossa aula vai ser ministrada pela super competente Juliana Coutinho. Então, se você ficou interessado nesse assunto, é só continuar assistindo. Não esquece de ativar o sininho e deixar o teu like. Acredito que a Ju tá por aí, porque eu fiz tá ali. Oi. Oi, Ju, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo bem, Ju. Muito, muito, muito obrigada por estar conosco. Imagina, é um prazer estar aqui. Muito, muito feliz em receber você. Eu tinha comentado com você pelo WhatsApp um pouquinho de como seria, mas aqui estamos, então, reunidos em algumas frentes de trabalho dos projetos que eu tenho aqui na universidade, projeto de ensino, projeto de pesquisa e extensão, a Liga de Audiologia, que é onde a gente faz as avaliações audiológicas dos pacientes, áudio, logo e imitância, que daí a gente faz uma conexão com o ambulatório de zumbido, que daí é onde tem a avaliação do zumbido e a intervenção dos pacientes ao que nós estamos estudando no momento e o que conseguimos fazer em nível ambulatorial, assim, hoje fono, enfermeira aromaterapeuta e fisioterapeuta. Então, nossa equipe multi está crescendo. Isso é bom, para o zumbido é mega importante, né? Isso é sensacional, né, Ju? Eu continuo desejando e sonhando um dia que tenhamos um profissional de cada, ou muitos profissionais de cada, de tudo que a gente precisa, né, no zumbido. E tem os estudantes de graduação, bolsistas de graduação, mestrando, doutorando. E estamos muito, muito, muito felizes de receber você aqui. Muito obrigada. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje, em termos de nome de fonoaudiólogos que se destacam, compartilhando material de muita qualidade no Instagram e nas redes, o nome que mais aparece é o da Juliana Coutinho. Imagina, obrigada. É muito verdade, e é muito bacana, assim, você realmente traz um material de muita qualidade, com muita solidez científica, com uma expertise clínica que te permite elaborar todo o material com muita sabedoria. Então, que bom que vocês gostam, obrigada. É muito bacana, parabéns. Quando a gente foi construindo, né, as dinâmicas das aulas, vou te entregar a Fábio. A Fábio, nossa, que honra! Eu sou muito fã da Juliana Coutinho. Imagina, gente. Então, muito obrigada, Ju, porque eu sei que o tempo é corridíssimo, sempre muito trabalho, mas fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Também estou muito feliz, quero agradecer demais o convite. Sempre uma honra poder falar para vocês, para a faculdade de vocês, que eu tenho um nome tão importante. Nath veio daí, minha super amiga. Eu tenho um xodó já por ela. E o mais gostoso de dar aula para o Sul é que eu olho assim, os rostinhos de vocês, todo mundo tomando chimarrão. E eu querendo tomar um pouco. Eu amo um chimarrão também, Ju. Eu não faço para eu tomar sozinha, mas eu amo. Eu e meu marido, a gente é apaixonado pelo Sul. E sempre que a gente vai para lá, a gente traz chimarrão, mas a gente não sabe fazer. Não adianta, o paulista não sabe fazer. Se um paulista falar que sabe, é mentira. Ju, vou te apresentar formalmente aqui, se tu quiser complementar alguma coisa, por favor, complemente. Então, temos a alegria e a satisfação de receber a fonoaudióloga Juliana Coutinho da Silva Toniolo. A Juliana é formada em fonoaudiologia pela Santa Casa de São Paulo. Ela fez o fellowship em audiologia, com ênfase em implante coclear, pelo Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mestrado em otorrinolaringologia também, pela FM USP, Faculdade de Medicina da USP. É fonoaudióloga clínica, atuante em diagnóstico, audição, adaptação de aparelho de amplificação sonora individual na população adulta e pediátrica. E eu acho que está faltando na tua apresentação uma super professora com cursos incríveis e com uma super didática que a gente vai ter a satisfação de ouvir agora. Obrigada, Ju, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Todo mundo, você falou que tem gente do mestrado e do doutorado aqui, ou hoje é só aluno?
da graduação? Tem aluno do mestrado e do doutorado também. Ai, que bacana, muito prazer. E o pessoal da graduação é primeiro ano, segundo ano? Do segundo ano em diante. Segundo em diante. Então, aqui em Santa Maria o curso são 5 anos, né, Ju? Eu acho que na Santa Casa ainda são 4, né? Eram 4 semi-integral. Aqui em Santa Maria são 5 anos integral também. Só que o 5º ano ele tem um formato diferente, porque as meninas elas vão fazer estágio fora. Então, até o 4º ano elas fazem teóricas e práticas clínicas conosco, dentro da instituição. E o 5º ano elas vão para clínicas conveniadas no mundo afora, mundo de verdade, pode ser no exterior. E pode ser no público ou no privado, e fazem uma pré-atuação profissional, assim, sabe? Elas fazem uma carga horária de estágio com preceptor, daí não tem o prof lá no local, a gente só fica como orientadora à distância. Remoto. Então, são 5 anos de curso por isso. Muito legal, porque é uma dificuldade muito grande, né? Acho que é a área da saúde quase como um todo. Você sai de um mundo muito teórico da faculdade, é lógico que a gente tem os estágios práticos ali na faculdade, com o professor do lado, mas é muito em grupo, né? Muito com o professor ali te dando a mão. E aí, na hora que você chega na frente de um audiômetro, você quer chorar, porque você esquece até como liga o mascaramento daquele troço. Pega um monte de equipamento diferente daquele que você estava acostumado na faculdade, outras marcas, enfim. Então, que legal que tem essa experiência, muito bom. Por isso que os alunos então, do ano em diante. Na verdade, tem alguns alunos do primeiro ano, sim, desculpa. Tem os meninos do primeiro ano que entraram no projeto esse ano, é a menor quantidade. São, não vou falar números para não errar, são menos alunos do primeiro ano que estão no primeiro semestre, daí depois do 3º semestre em diante, daí 2º ano da faculdade em diante. Ah, legal. Bom, muito prazer. Não vou me delongar muito, vou começar a aula, né? Porque senão vai fazer vocês ficarem aqui até 10 horas da noite, vocês vão me processar. Então, primeiro, eu preciso pedir desculpa pela minha voz. Eu estou, sei lá, algum vírus por aí me pegou, mas tá tudo bem. Mas minha voz talvez falhe em alguns momentos. Promi, muito obrigada por ter me convidado. Fiquei muito, muito feliz e honrada com esse convite. Hoje, então, você me deu um objetivo muito grande, que era desmistificar o tal do reflexo acústico. Minha gata fazendo participação. Ai, que amor! Ver uma câmera que ela aparece, 100% vermelho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Ela realmente quer participar, né? Eu não tenho uma vez que eu não ligo a câmera e ela não vai na frente da câmera. Não tô conseguindo compartilhar. Deixa eu ver. Se só compartilhando a janela dá. Vê se vocês conseguem ver minha tela, por favor. É o guia prático, Ju? Dá para ver? Guia prático do reflexo acústico. Sim, estamos vendo. Eu fiz já em formato PDF para mandar para vocês, tá? Aí, Mi, eu acho que eu mando para você e depois você manda para o pessoal. Perfeito. Daí já fica mais fácil para quem quiser imprimir. Ai, que delícia. Muito obrigada. Bom, então a gente vai falar hoje sobre o reflexo acústico, né? Fisiologia, estrutura, pesquisa, enfim. Então, o reflexo acústico, sempre que a gente fala de reflexo no corpo humano, a gente está falando de um ato motor que ele é involuntário. Então, a gente não quer ter esse reflexo, mas a gente tem esse reflexo. Não é diferente no reflexo acústico, né? A gente não consegue modular esse reflexo. Ele acontece de forma 100% involuntária. E ele acontece de forma bilateral, que isso é um pouco diferente dos demais reflexos aí do corpo humano, e ele acontece simultâneo. O que isso significa? Que mesmo que o som venha só de um lado, os dois músculos do estapédio vão funcionar, vão contrair de forma igual e simultânea. Não importa se o som está vindo daqui, se o som está vindo daqui, ou se o som está vindo dos dois lados. Esse reflexo sempre vai ser bilateral e simultâneo. Quando o músculo do estapédio, ele faz isso, né, o músculo ali dentro da nossa orelha média, a gente tem a membrana timpânica, os ossículos. Quando o músculo, ele contrai, toda essa cadeia ossicular, né, esse sistema tímpano-ossicular, ele enrijece, ele fica duro, ele se contrai, leva a membrana um pouquinho para trás. Isso muda a complacência ali desse sistema. E aí, como muda a complacência desse sistema, a gente consegue medir
essa mudança? Pela nossa sonda da timpanometria. Então, quando a gente faz a timpanometria, não é isso que a gente está avaliando? A gente está avaliando lá a complacência da nossa orelha média, a pressão de maior admitância desse som. Quando eu enrijeço a minha cadeia ossicular, eu mudo a complacência e eu consigo medir isso. Então, eu dou o som, a cadeia ossicular muda a complacência e depois, quando eu paro o som, ela relaxa. Então, eu consigo ver esse enrijecimento da cadeia pela sonda pela timpanometria, né? E a função do reflexo acústico não é só de proteção de orelha interna, como a gente está muito acostumado a ver nos demais reflexos do corpo humano, né? Que tem muito esse fator protetivo. Aliás, ele protege muito pouco a orelha interna. Não à toa, a gente tem muitos traumas aí, parir, enfim, de sons fortes, né? Traumas acústicos e tudo. Porque ele só funciona parcialmente para proteger a orelha interna. Hoje se sabe que o reflexo acústico ele faz parte aí de um sistema eferente muito mais complexo, né? E até envolvido em processamento auditivo central. Então, o reflexo acústico, na hora que ele enrijece a cadeia ossicular, ele barra mais os sons graves. Isso melhora a habilidade de fala no ruído, né? Porque os sons graves de forte intensidade é ruído, né? Geralmente é ruído externo. Então, quando eu filtro sons graves e eu deixo passar mais a fala, eu estou melhorando a minha habilidade de fala no ruído. Terceira, né, na verdade, a primeira que eu falei foi proteção, e também a função do reflexo acústico pode ajudar ali a diminuir os ruídos internos do próprio corpo, mastigação, a própria fala, porque eles são sons graves que ficam ali dentro da nossa cabeça, né? Os sons graves, eles ressoam na nossa cabeça, por isso que a gente tem, por exemplo, o efeito de oclusão, quando tampa a orelha e tudo. E aí, o reflexo acústico, ele também tem essa função aí de ajudar a gente a dar uma diminuída e não ficar irritando a gente o tempo todo, ficar se escutando, tá? E por ser bilateral e simultâneo, a gente pode pesquisar de ambos os lados e a gente pode captar de ambos os lados. Então, eu posso estimular aqui e captar aqui, e eu posso estimular aqui e captar do outro lado. Então, isso daqui é mais ou menos como funciona as estruturas do reflexo acústico, tá? Então, a gente vai ter a aferência. Em neurofisiologia, tudo que é aferência é o caminho do meu sistema periférico em direção ao meu sistema central, tá? Então, a aferência é indo para o meu sistema nervoso central e a eferência é tudo que está voltando, é resposta do meu sistema nervoso central para o periférico. Então, o que faz parte da aferência? Ou seja, qual é o caminho que o som faz até virar uma informação lá no meu sistema nervoso central? Ele vai passar primeiro pela minha orelha média, pela cóclea, né? Então, o som passou aqui pela orelha externa, orelha média, cóclea, nervo vestíbulo coclear, o oitavo par craniano, chegou ali no tronco encefálico. Lá no tronco encefálico é onde acontece a decussação das fibras, e aí vai a informação para os dois lados. Então, a resposta acontece dos dois lados, tá? Essa eferência, o caminho de volta, agora não é mais som, né? Na verdade, deixou de ser som aqui. Agora é uma informação elétrica. Ela não volta pelo nervo vestíbulo coclear. O vestíbulo coclear é um nervo muito mais aferente, né? Ele vai voltar pelo nervo facial. Então, ele pega o nervo facial é o que irriga lá a musculatura da orelha média, e a orelha média vai contrair, né? O músculo do estapédio vai fazer contrair. Então, essas são as estruturas da aferência. O tronco encefálico, que é uma região aí que vai fazer essa junção do aferente e do eferente, ele que vai receber a informação e vai mandar a informação, e que aí faz parte do núcleo coclear ventral, que faz a decussação das fibras nervosas, o complexo olivar superior, e a eferência, que é o caminho de resposta. Então, na clínica, o que a gente vai fazer, né? A gente não quer só saber se esse paciente tem ou não reflexo acústico. É muito importante a gente saber se o paciente tem ou não reflexo acústico, mas a gente também quer pesquisar o limiar do reflexo acústico, ou seja, a partir de que intensidade esse reflexo começa a funcionar. Porque aí a gente começa a fazer o cross-check, né? Aí a gente começa a saber
será que esse limiar está muito alto? Então, será que esse paciente tem uma perda auditiva que eu preciso de muito mais intensidade para desencadear esse reflexo, né? Eu consigo saber essas coisas pelo limiar do reflexo acústico. Quando a gente realiza o reflexo de forma contralateral, então a gente manda o som de um lado e a gente capta do outro lado, a gente consegue ver o nível de sensação e aí a gente vai usar aquela tabelinha lá para saber se o reflexo está dentro da normalidade, está aumentado ou está muito baixo, né? Aquele paciente recrutante. O normal é que nessa forma contralateral, o estímulo sendo mandado de um lado e captado do outro lado, é que o nível de sensação, ou seja, a diferença do meu limiar da aferência para o meu limiar do reflexo, fique entre 70 e 100 dB. Então, o paciente precisa escutar um som forte, maior que 70 dB, para desencadear esse reflexo, tá? E essas são as formas de pesquisa, né? Então, eu coloco a sonda aqui do lado direito e o fone do lado esquerdo. Desse jeito aqui, eu estou pesquisando o ipsilateral direito e o contralateral esquerdo. A gente vai usar o nome contralateral, o nome que está o fone, né? Porque eu estou pesquisando reflexo contralateralmente ao lado esquerdo. Então, o som está entrando por aqui e eu estou captando por aqui. E com a sonda aqui, eu também posso mandar por aqui e captar por aqui. E quando eu inverto os lados, quando eu coloco a sonda do lado esquerdo e o fone do lado direito, eu estou captando o reflexo ipsilateral esquerdo, então eu estou mandando o som pelo lado esquerdo e captando do lado esquerdo, e o contralateral direito, o som entrando pelo lado direito e eu captando pelo lado esquerdo, tá? Então, de acordo com o Gerger, né, aquilo que eu estava falando, quando a gente pesquisa o reflexo de forma contralateral, a gente vai ver a diferença do limiar da orelha, que está o fone, com o limiar do reflexo que eu captei. O limiar do reflexo menos o limiar do fone tem que ficar entre 70 e 100 dB. Isso é o que a gente considera o reflexo presente em intensidade normal, ou seja, tá funcionando tudo bem. Todas aquelas estruturas que a gente estava vendo, orelha média, cóclea, oitavo par, tronco encefálico, nervo facial e orelha média de novo, tá funcionando pelo menos razoavelmente bem, tá? Se essa diferença for menor que 70 dB, né, ou seja, de 65 dB para baixo, a gente já considera presente e diminuído, que é aquela suspeita do recrutamento que a gente tem, aquele paciente recrutante. O que isso significa? Quando a gente lembra da fisiologia auditiva, a nossa célula ciliada externa lá na cóclea, ela tem uma função muito importante de modulação de som, né? Então, a nossa cóclea não é simplesmente um transdutor. Mesmo se fosse um transdutor, já seria muita coisa, mas ela não é só um transdutor. Ela também tem um papel muito importante na modulação desse som. A célula ciliada externa, ela consegue dar uma amplificação para som fraco, que é a partir daí que a gente consegue captar as emissões otoacústicas, e os sons que são muito fortes vão direto lá para a célula ciliada interna, mas ela consegue, às vezes, até dar uma pequena diminuída nesse som, né? Ela deixa esse som sempre mais estreitinho para melhorar ali a percepção de frequência do paciente, enfim. E quando eu não tenho a minha célula ciliada externa, eu perco essa modulação do som, eu perco essa sensação de crescimento de intensidade devagar que a gente tem, né? Então, se a gente for pensar no campo dinâmico normal, é mais ou menos de 0 a 100. Então, eu começo a escutar em 0 e eu começo a ter desconforto em 100. Ou seja, eu tenho um crescimento de loudness muito devagarzinho, né? Bem degrauzinho por degrauzinho. Agora, se eu não tenho a minha célula ciliada externa, o meu som, eu vou começar a escutar lá em 30, 40, 50, 60, mas o meu limiar de desconforto ele não vai aumentar proporcionalmente. Às vezes ele continua em 100, às vezes ele vai para 95, às vezes 105, 110. Então, aquele meu campo dinâmico que era 100, agora ele passa a ser 40. Então, 10 dB a mais, não é 10 dB a mais para esse paciente. Ele está sentindo um crescimento de intensidade muito forte. E isso que é o recrutamento. O recrutamento do paciente, ele
começa a escutar e um pouquinho depois ele já tem desconforto, porque ele não tem uma sensação de crescimento de intensidade proporcional, do mesmo jeito que tem um campo dinâmico normal, né? E o presente aumentado é quando a diferença entre o limiar do paciente e o limiar do reflexo é maior do que 100. É bem difícil a gente encontrar na prática clínica. Quando a gente encontra esse achado, o que a gente vê é que pode estar relacionado a doenças de nervo, neuropatias auditivas, schwannoma, né, neurinoma, e alguns casos ali de orelha média também bem pontuais. Pode acontecer essa diferença maior do que 100, tá? E ausente é quando a gente vai até a saída máxima do equipamento e mesmo assim, sem reflexo. Mesmo assim, não muda a complacência lá da orelha média, tá? Quando a gente tem um reflexo presente, a gente consegue imaginar que esse sistema está minimamente preservado, né? Tem uma cóclea que às vezes tem uma perda auditiva ali, mas se está dentro da normalidade, a gente imagina que seja uma audição normal ou com uma alteração leve. Presente e diminuída é o recrutamento, que eu expliquei. Presente e aumentada, a gente começa a suspeitar de comprometimentos neurais. E ausente, aí a gente tem que combinar com os demais testes. Por que será que está ausente? Tem alguma coisa que justifica essa ausência do reflexo acústico? Então, será que a minha timpanometria está alterada? Os problemas de orelha média, eles afetam muito o reflexo acústico, tá? É muito raro a gente ter uma alteração de orelha média que vai dar reflexo presente. É muito raro. Por quê? Porque se eu tenho uma alteração de orelha média, a minha orelha média ela funciona como um todo, né? Aquele sistema tímpano-auricular, se tem um pouquinho de secreção, já não dá curva B? O que é a curva B? A curva B é que a gente não consegue medir a complacência. Aquele sistema está todo enrijecido. A gente não consegue ver mobilidade. Então, mesmo que eu tenha o reflexo, mesmo que o meu músculo estapédio ele contraia, a minha cadeia muscular não consegue mudar a complacência dela. A gente não consegue captar essa mudança de complacência. Justamente porque tá tudo duro, né? Tá tudo lá, aquela curvona B achatada, tá sem complacência, né? Tá sem mobilidade. Então, será que a minha timpanometria tá alterada? Às vezes a gente tem, por exemplo, até curva A na timpanometria, com gap na nossa audiometria, e os reflexos ausentes. Isso, por exemplo, é um traço distintivo da otosclerose. Otosclerose, desde o início, mesmo que tenha uma curva A, né, porque às vezes, né, a sonda de 226 Hz não é capaz de pegar o começo do enrijecimento ali da cadeia ossicular, mesmo que eu tenha uma curva A, o meu reflexo vai estar ausente, porque a minha cadeia está rígida, mesmo que não seja no mesmo tom da sonda da timpanometria, ela está rígida e ela funciona como um todo. Então, no reflexo, eu não vou conseguir captar essa mudança pequena de complacência. A gente vai ver que é uma mudança muito mínima, de 0,03 ml, ou seja, muito baixa, né? Outra coisa que pode dar ausência de reflexo acústico, falta de limiar de via aérea. Então, às vezes, a minha perda auditiva é moderadamente severa, profunda. Eu não consigo, não tenho limiar suficiente para desencadear o reflexo, não tenho nem célula ciliada interna suficiente para fazer aquilo virar informação elétrica. Muitas vezes eu tenho zona morta ali na cóclea, né? Não tenho uma célula ciliada interna para fazer, para encaminhar para o nervo. Então é outra possibilidade. E aí a gente vê, por exemplo, em perda em rampa, que o reflexo a gente costuma fazer em 500, 1000, 2000 e 4000 Hz. Então, às vezes, numa perda em rampa, a gente vê reflexo em 500 e 1000 e em 2 e 4 ausente. Aí eu já começo a pensar, mesmo que eu tenha feito a minha timpanometria antes da minha audiometria, eu já começo a pensar, esse paciente deve ter uma perda em rampa, que dali a região de 2 e 4 mil Hz eu não tenho aferência suficiente. Eu não tenho limiar suficiente para desencadear o meu reflexo, né? Neuropatia auditiva pode ser, né? A neuropatia auditiva, igual eu falei, a minoria dos casos, uma parte pequena dos casos, vai apresentar como presente aumentada e muitos casos vão dar ausência de reflexo, tá? E outra coisa que tem se estudado bastante é
a alteração de processamento auditivo central, justamente porque hoje a gente sabe que o reflexo acústico ele faz parte dessa eferência aí, até numa tentativa de melhorar a habilidade de fala no ruído. Então, existem algumas pesquisas bem legais sobre pacientes que tenham alterações de processamento auditivo central, eles têm mais risco, mais chance de ter ausência de reflexo acústico, tá? Na população normal, a população normal ouvinte também tem uma porcentagem, aí os estudos, eles não são muito, assim, eles não têm todos os estudos chegam à mesma conclusão, né, eles não têm uma unanimidade de qual a porcentagem da população normal ouvinte que não tem reflexo, mas a gente sabe que uma parte não tem, 5%, 10%, dependendo do artigo ali que você pega, mas uma parte pequena dos pacientes, eles têm. E também hoje, né, estudando mais as doenças, porque antes muitas doenças, tipo alteração do processamento auditivo central, dão um salto aí nos últimos 10 anos, né, estudos com surdez oculta, né, aquela perda auditiva oculta, que também pode ser um começo aí de neuropatia auditiva. Então, a gente tem estudado, mas o que tem se estudado muito, né, mas uma parte aí da população normal ouvinte ainda não se sabe por que ela não tem o reflexo. Mas tem uma parte que não tem o reflexo. Mas antes da gente achar que é o nosso paciente, esse é o normal ouvinte, que não tem o reflexo, a gente tem que considerar e fazer esse cross-check com os outros exames, né? Ver se ele não tem um histórico, de repente, de alteração de processamento auditivo, tá? Então, quando a gente está falando de fazer o reflexo acústico na prática, a gente vai ver isso daqui. A gente vai ver uma montanhazinha ou um chapéu. Alguns equipamentos vai ter para baixo e a maioria é para cima aqui, né? Mas aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. É isso daqui, mais ou menos, que a gente vai ver, tá? A gente está procurando a menor intensidade. Por isso que quando a gente vê, hoje os equipamentos, a maioria é automático, né? E aí ele vai fazer aqui 80, 85, 90, ele vai aumentando. E a partir do momento que ele começou a ver o reflexo, que teve aquele mínimo para ser considerado reflexo, né? Com essa morfologia, aí sim é considerado o limiar do reflexo acústico, tá? Ah, Ju, tô na dúvida se é reflexo ou não é reflexo. Uma das coisas mais legais, assim, da gente ver se é ou não reflexo, ou se é um artefato, é ver se ele tem crescimento proporcional de amplitude. Então, se eu pego aqui, por exemplo, esse aqui em 1000 Hz, né, o contra 1000 Hz, ele começa em 0, depois vai para 0,02, depois vai para 0,07. Tá vendo como cresceu? Aqui não tinha nada, aqui começou a aparecer um pouquinho, o equipamento ainda não considerou, porque tá muito, muito baixinho. Aqui ele já viu que é reflexo. Aqui também, 80 não tem nada, 85 já apareceu, 90 ficou maior, 95 tá ainda maior. Mesma coisa aqui, 60, 65, 70, ele tem um crescimento proporcional, né? Então, se o meu reflexo, tô na dúvida se 80 é reflexo mesmo, faço 85, faço 90. Ele tem que ter esse crescimento de amplitude, tá? Sobre a partir de que valor é considerado reflexo. Isso vai depender um pouco da sensibilidade do equipamento que você está usando. Geralmente 0,03 ml é o que consideram. Mas, por exemplo, esse equipamento aqui da Interacoustics, ele é mega sensível, né? Tem até um módulo dele já para pediátrico, que é para ser bem rápido, diferentes sondas e tudo. E ele já considera reflexo a partir de 0,02 ml, tá? Alguns outros equipamentos mais antigos eu já vi considerando a partir de 0,04 ml. Então, isso muda um pouquinho de equipamento para equipamento, mas 0,03 ml é seguro, assim, tá bom? A maioria dos... E você vê, 0,03 ml e 5 dB a mais cresceu essa complacência, essa mudança de complacência, dá para confiar que é reflexo, tá? E é bem legal a gente entender isso daqui. O que é essa montanhazinha para cima? É o tempo do estímulo, né? Então, aqui a minha membrana, o meu sistema tímpano-auricular tá em repouso, né? Eu tô vendo ali a minha complacência em repouso. Eu dou o estímulo, enrijeceu a cadeia auricular, mudou a complacência,
Aqui, aí tem esse platô, que é o tempo que o meu sistema tímpano-auricular fica contraído, e depois, quando o meu estímulo para, que volta para a posição de repouso. E é muito importante a gente entender isso, porque hoje a gente tem, né, testes muito melhores para neuropatia auditiva, tipo PEAT e tal, mas antes, quando a gente não tinha tanto acesso assim ao PEAT, uma das coisas que a gente fazia para fazer um diagnóstico diferencial se era neuropatia auditiva, era justamente ver a fadiga do nervo, que a gente chama o tone decay do reflexo. Então, a gente quer ver se o meu nervo não cansa fazendo essa contração. O que a gente vê no tone decay? O tone decay a gente coloca por 10 segundos esse estímulo e a complacência tem que se manter pelos 10 segundos. Então, eu coloco lá 90 dB, tem que ser um pouco acima do limiar. Vou colocar 90 dB por 10 segundos. Aí não pode cair menos da metade da complacência. Se caiu, quer dizer que esse nervo está sem força suficiente. Ele fadigou. E nervo fadigado é um fator de risco aí para neuropatia auditiva, para ser um problema de nervo, tá bom? Então, dá para entender bem certinho aqui essa imagem, né? Agora, meu sistema tímpano-auricular em repouso, contraiu, ele manteve contraído por aquele 1 segundinho do estímulo, parou. E aí, quando eu quero fazer o tone decay do reflexo, isso vai ficar por 10 segundos. Bom, e aí o que eu espero de resposta? Aqui eu vou tentar... Se eu fechar minha tela assim, vocês conseguem ainda ver ou não? Sim, Ju. Pra ver, né? Se eu fizer assim. Quando eu penso em ipsilateral e contralateral, é isso daqui, tá? É essa tabela aqui com essa imagem aqui. Então, se eu tô com a minha sonda do lado direito, eu tô pesquisando o meu ipsi direito e o meu contra esquerdo. A minha aferência do ipsi direito vai ser limiar da orelha direita, nervo auditivo do lado direito, minha eferência nervo facial da orelha direita e a eferência orelha média da orelha direita. O contra esquerdo vai ser o limiar da orelha esquerda e o nervo da orelha esquerda, o facial da direita com a orelha média da direita. E aqui quando eu tiver a sonda do meu lado esquerdo, tá? Então, aqui a gente consegue saber a aferência e a eferência de cada um deles. Na prática, é mais ou menos isso daqui que vai acontecer. Quando a gente manda o estímulo. A gente mandou um estímulo aqui do lado direito. Vou pegar o vermelho aqui. O meu som entrou pela orelha média, passou pela cóclea, passou pelo meu nervo vestíbulo coclear e foi para o tronco encefálico. Aqui no tronco encefálico, o tronco encefálico vai mandar uma resposta, tanto pelo nervo facial do lado direito, quanto pelo nervo facial do lado esquerdo. Se eu estou com a minha sonda aqui, né, estou captando aqui de forma ipsilateral, eu estou vendo este nervo facial e essa orelha média de volta aqui. Isso daqui é o caminho do ipsilateral direito. Se eu estou pesquisando o meu contra direito, o meu som, a minha sonda, então, está aqui do lado esquerdo, a minha sonda está aqui agora, mas o meu som, ele está entrando pelo fone aqui. Passa pela orelha média, pela cóclea, pelo nervo vestíbulo coclear, tronco encefálico, agora nervo facial do lado esquerdo, orelha média do lado esquerdo, captei aqui na minha sonda, tá? Se eu estiver vendo o ipsi esquerdo, orelha média, cóclea, nervo vestíbulo coclear, foi para o tronco encefálico, nervo facial e orelha média, tudo aqui do lado esquerdo. E se eu estou fazendo o meu contra esquerdo aqui, agora o meu fone está aqui, né? O som está entrando por aqui. E eu estou captando ele deste lado aqui. Tá bom? Parece confuso, mas por essa tabela aqui dá para entender. Deixa eu ver a carinha de vocês, ninguém desistiu da aula. Tá bom. Não, ninguém desistiu. Ninguém desistiu, tá todo mundo aqui ainda, tá bom. E meu filho caiu lá no quarto. Bom, então é isso daqui, tá? Com essa imagem aqui, com esse quadro aqui, vai dar para entender. E aí, por exemplo,
se eu tenho uma paralisia facial do lado direito. Vamos supor que é um paciente que chegou para você, tem paralisia facial do lado direito. Eu já consigo, só entendendo essa imagem e essa tabela, saber o que eu vou ter de ausência de resposta. Então, o que faz parte do nervo facial direito? A eferência quando a minha sonda está do lado direito. Porque é aqui que eu estou captando, né? A resposta está vindo por aqui. Então, eu vou ter ausente o ípse direito e eu vou ter ausente o contra esquerdo. Porque eu não vou ter aqui como captar essa resposta. O tronco encefálico vai mandar para cá e para cá não vai passar, né? Agora, por exemplo, o meu comprometimento é do lado esquerdo, no limiar. A minha cóclea do lado esquerdo não tá boa. Eu tenho uma perda profunda. Tive, sei lá, tive um trauma, um traumatismo crânioencefálico e aí perdi a audição desse lado, né? Caiu, bateu a cabeça desse lado, perdeu a audição completamente aqui desse lado. Então, eu não tenho aferência desse lado. O que eu vou ter de ausência de resposta? Se eu não tenho limiar da orelha esquerda, toda vez que o meu fone estiver do lado esquerdo, ou seja, no contra esquerdo e no ípse esquerdo, vai estar ausente, porque eu não tenho essa aferência, eu não tenho como, né, enviar essa mensagem aí para o nervo. E aí a gente consegue fazer várias simulações aqui, né? Se eu não tiver se eu tiver um schwannoma aqui no meu nervo vestíbulo coclear do lado direito, o que eu não vou ter? Nervo facial, nervo auditivo do lado direito, ele faz parte do ípse direito e do contra direito. Então, eu não vou ter essas duas respostas e as demais têm que estar presentes, tá? Uma coisa que me perguntam é, e quando eu tenho ípse presente e contra ausente? Geralmente, esse padrão do ípse presente e o contra ausente, ou é porque a gente tem um problema aqui de decussação de fibra, então eu já tive paciente que ele tinha questões neurológicas, e aí a decussação de fibra dele não era boa, mesmo a nível de tronco encefálico, e ele tinha o contra ausente e o ípse presente. E outra coisa é paciente com muito colabamento. Às vezes o fone da timpanometria pode colabar também, tá? Então, só dá uma olhadinha no nariz, né? Dá uma soltadinha ali na orelha do paciente, porque tem paciente que colaba muito. A minha mãe é péssima em fazer audiometria nela. E ela tem uma perda auditiva leve, não quer usar aparelho, né? Porque filho de fono é assim. Mãe de fono, né? Como que fala? Casa de ferreiro, espeto de pau. Minha mãe tem uma perda leve que não quer usar aparelho. E ela teve recentemente uma neurite vestibular. Então, ela tende a cada 6 meses fazer audiometria. E eu só faço com fone de inserção, e sei lá, eu acho que com fone de inserção ainda colaba, porque é péssimo. Ela colaba demais. E aí na timpanometria colaba também a orelha dela. É isso, gente. Eu acabei no tempo, né? Alguém tem alguma dúvida? Ju, muito, muito, muito obrigada. Deixa eu deixar. Enquanto o pessoal aquece aí para ver se tem dúvidas, comentários, considerações. Ju, queria saber a tua opinião sobre o que tu, como que tu vê, assim, como que tu enxerga a importância do reflexo ipsilateral. Porque há muito tempo, assim, muito tempo mesmo, eu tô na UFSM desde 2012. E a gente já tinha aqui um histórico das professoras anteriores a nós de não fazer a pesquisa do reflexo ipsi e listaram, assim, uma série de motivos para o qual elas não pesquisavam o ipsi. A gente meio que herdou isso quando assumiu a leva das novas profs e foi estudando e foi entendendo que, aparentemente, clinicamente, a gente não estava ficando devendo nada sem fazer o reflexo ipsi. Mas agora, te ouvindo, eu vi que tu marca ele, né? Que entendi que tu faz questão de fazer. Eu queria entender, assim, como é que tu pensa, como é que tu enxerga a importância clínica dele. Bom, de longe o contralateral é muito mais importante, né? Até por uma questão de calibração do equipamento. Uma vez me fizeram uma pergunta, sei lá, faz 1 ano e meio atrás. E eu juro que, tipo assim, eu fui no fim do mundo para procurar a resposta. Por que só existe padrão de normalidade para recrutamento em contralateral e não tem para ipsilateral?
E uma das questões é pela própria dificuldade de calibração do equipamento, né? Quando a gente está enviando o som enviando e captando pela mesma sonda, tem muito artefato. Até alguns equipamentos não usam dBNA para fazer o ipsilateral, usam dB NPS, né? Nível de pressão sonora, e aí não dá para comparar nível de pressão sonora com nível de audição, enfim. De fato, eu acho que fazer o contralateral não tem problema. Eu vejo o ipsilateral como um cross-check. Então, por exemplo, eu tenho uma questão ali de neuropatia auditiva, que estou na dúvida. Deu ali um limiar um pouco alto, será que é, será que não é? Talvez fazendo o IPSI a gente também possa comparar esses resultados, sabe? Ou às vezes, por exemplo, perguntaram aqui como identificar o colabamento. Na ausência de reflexo acústico, fazer o ipsilateral pode ser uma forma de identificar se era colabamento ou não, né? Na audiometria, a gente vai ver gap ou uma quedinha ali em 6 e 8 mil Hz que não combina com o histórico do paciente, né? E aí a gente vai tentar fazer ali manobras para não colabar. Eu vejo o ipsilateral mais como um cross-check em casos bem pontuais mesmo. No meu dia a dia, eu acabo fazendo, eu tenho um equipamento da Interacoustics que é muito rápido, então já está no protocolo dele fazendo, e no que vai fazendo eu aproveito para ir salvando os que eu já estava fazendo, sabe? Salvando meus exames abertos, tudo. Mas, de fato, numa questão de tempo, eu também não priorizaria o IPSI para o contra. Porque das coisas que a gente herdou, digamos assim, né, das colegas antigas, e uma herança com embasamento na transferência, assim, das informações ali na época do ensino, isso em 2012, uma das coisas que foi falada sobre o fazer só o contra e não fazer o IPSI foi a questão bem que tu colocaste ali, a gente vai fazer o cálculo do recrutamento e do decrutamento pelo contralateral. A questão das fibras, né? Eu tenho muito mais fibra que cruza contra do que sobe IPSI. E a questão de... Eu super entendi que você fala que você diz que usa como cross-check, mas o que elas traziam muito, assim, na bagagem, era de que muitas vezes ele mais atrapalhava do que ajudava, no sentido de fazer a gente conseguir pensar clinicamente, de como que a gente vai prosseguir com esse diagnóstico, o que eu preciso fazer agora. Eu penso num potencial de tronco, eu penso numa avaliação de processamento auditivo, eu assim, sensibilizo mais uma avaliação para hipersensibilidade auditiva, que era uma coisa que se falava quase nada em 2012, né? E agora se fala muito. Então, eu seguidamente me questiono, assim, sobre essa questão de que a gente hoje ensina só o contra, Ju. O pessoal que forma aqui na Universidade Federal de Santa Maria aprende a fazer reflexo contralateral. E eu explico sempre na aula que existem os dois, mas que o mais importante é o contra, e por isso a gente vai ensinar o contra. E eu acho que no fim, hoje, também soma aí uma questão de quantidade de conteúdos e tudo que eles têm, e a gente vai escolhendo o que é, digamos, assim, imprescindível, o mais importante, e daí ficou só o contra. Mas entendi tua opinião e entendi que você acredita que fazendo só o contra a gente não está perdendo muita informação clínica, né? Não, eu realmente acho que o IPSI, nesse contexto de cross-check, é assim, fiz o contra, não deu o que eu esperava. Esquisito, não dá o que eu esperava. Vamos fazer o IPSI para ver se será que dá, será que não dá, será que é um problema de colabamento, será que é um problema de fone? Recentemente, uma aluna de uma das turmas estava com um problema de fone, e aí ela falava, nossa, mas tá tudo dando ausente, tá tudo dando reflexo ausente, no fim era o fone que estava ruim. Então, eu acho que o IPSI ele é válido quando a gente vai fazer esse cross-check, mas de fato não considero ser assim imprescindível, mega imprescindível, tem que fazer. Perfeito. E Ju, tu encontra mais presença ou ausência de IPSI? Mais presença. Presença? É. Joia. Perfeito. Mais presença. É que, igual eu falei, né? A calibração às vezes é diferente, então o IPSI também ele não vai até 120, igual o contra, né? Ele vai menos. Aí, às vezes, no contra dá bem alto, e aí no IPSI não chega até essa intensidade, ele vai menos, né? E aí dá ausente, mas
eu vejo, assim, comparando o Ipsil contra, dá para contar nos dedos, assim, os casos que realmente não bateu o Ipsico contra, sabe? Que eu olhei e falei, ué, por que o Ipsi tá presente e o contra não? Por que o Ipsi tá ausente e o contra não, sabe? Geralmente costuma bater bem certinho. Perfeito, perfeito. E de curiosidade, Ju, tu também tem encontrado mais relação dos achados do reflexo com as possibilidades de TEPAC? Tu também tem percebido, assim, cada vez mais correspondência? Porque eu aqui, demais, assim, cada vez mais a gente, no reflexo, o casamento ali com a queixa da história clínica, que pode ser um TEPAC, um aumento indicativo para uma avaliação do procedimento, não teve reflexo, teve um reflexo muito aumentado, também tem percebido mais na clínica? Eu vejo. Chego mais, né? Esse mundo, a gente, né, vivemos em grandes capitais, vivemos em capitais muito barulhentas, muito estressantes, muito estresse, muitas coisas acontecendo juntas, e tem crescido muito a queixa de TEPAC, né? E aí esse reflexo ausente acaba aparecendo mais. Muita queixa de zumbido e queixa de hiperacusia. E foi bem legal esses dias. Recentemente recebi um encaminhamento de uma criança, acho que ela tinha 7, 8 anos, de uma neuropsicóloga. Estava com dificuldade de aprendizado, foi para a neuropsicóloga identificou que ela tinha hiperacusia e mandou para fazer limiar de desconforto. Dá para contar nos dedos, né? As profissionais que conhecem sobre hiperacusia. E eu recebi recentemente, acredito que seja uma queixa que deve ter crescido no consultório dela e ela aprendeu. Exatamente. A gente, o Vitor, que é doutorando aqui no programa, ele estuda bastante hipersensibilidade auditiva, mas ele não está conosco hoje, ele teve um imprevisto, não conseguiu conectar, mas ele fala muito e cada vez mais desse aumento, né, de casos de hipersensibilidade. Aqui Sim. Eu confesso, Ju, que não apareceu tanto ainda, mas o zumbido e o TEPAC... Zumbido e TEPAC tá assim, né? Mas eu tenho visto um crescimento de hiperacusia bem grande lá no consultório. Acho que também a informação ajuda, né? A disseminação da informação ajuda as pessoas virem procurando. E muita relação, né? Zumbido e hiperacusia, que também está estabelecido na literatura. Essa relação. Muito. Tá ótimo, gente. Mais algum comentário, consideração? Oi, prof. Oi. Só queria fazer uma pergunta. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bom? Prazer, sou o Wellington. Tudo Faço bem, mestrado aqui com a professora Michele, na parte de zumbido. Ju, tem uma pergunta. Qual que é o limiar mínimo que você considera de resposta para reflexo? Porque a gente até começou a estudar e fez um capítulo agora de hiperacusia e de desconforto aos sons, né? De transtorno da percepção. E a gente não achou muita literatura, assim, de até que ponto considero uma resposta como um recrutamento. Então a gente não sabe muito bem o que... né? Tipo, a partir de 65 dBs é recrutamento, mas a partir de onde ali qual o mínimo, né? Essa foi uma dúvida que a gente levantou também na época que eu estava fazendo minha pós-graduação, porque realmente a literatura é muito escassa sobre isso, muito escassa. A gente, na época, encontrou um artigo, eu não vou me lembrar o nome desse artigo, eu posso até pesquisá-lo de novo. Na época, a gente achou um artigo que falava sobre 30 dB seria a diferença mínima entre o limiar auditivo e o limiar do reflexo. Na prática, a gente já encontrou, tipo, uns 25 e ficou maluco. Mas é aquilo, né? Gap máximo na literatura também é 60 e a gente já achou um pouco mais. Mas o que a gente encontrou na época foi 30. Vocês encontraram diferente? Na clínica eu estou utilizando 30, assim, quando eu trabalhava mais com a parte de diagnóstico. E até a gente colocou essa referência de 30. Mas aí, às vezes, a gente encontra bem menos, né? E as pessoas têm bastante desconforto, bate a queixa com um achado audiológico. A gente acaba considerando. Sim, sim. É isso, né? Na literatura também, eu trabalho com prótese auditiva ancorada no osso também. E eu tô com um caso que eu vou atendê-lo sexta-feira, em meio desse feriado, inclusive, que ele tem ausência de via aérea e via óssea em 20, 30.
e fala: jeito? Um gap de 100 dB, síndrome de charge bilateral. Tô com o Bera dele, deu ausente de via aérea. Lógico que no Bera Síndrome ele sabe de que quê, não vai até Ju? 120. Oi? Síndrome de quê? Síndrome de charge. Nunca ouvi falar na vidinha. Nossa, é uma síndrome, olha, complexa. Os pacientes têm problema de coração, tem problema de pulmão, tem problema de visão, audição, tem muitas questões. E muitas malformações. Malformação de cóclea, malformação de cadeia muscular, malformação de labirinto, malformação de nervo. E eu tenho uns 3 pacientes de síndrome de Charge, em graus diferentes, e esse de sexta-feira agora ele usava uma prótese auditiva ancorada no osso, mas a audição dele aparentemente está pior. Aí pediram um novo Bera dele, e aí me mandou hoje o Bera, eu tava olhando ele hoje, esse Bera. Tava lá 20, 20, 30 e ausente na via óssea, e a via aérea toda ausente. Bera, confiável. Um dos lugares mais confiáveis de São Paulo. Entendi. Né? Ju, a gente está se encaminhando para o final, já estamos no nosso limite de horário, mas além dos parabéns aqui no chat, dos parabéns e do obrigada pela aula, tem 2 perguntas, da Marilise e do Leonardo. A da Marilise, ó, nos casos de colabamento, quando a história clínica não bate, gap em 6 e 8, mas daí não tem óssea, deve testar novamente com inserção ou adicionar observação? No colabamento, a gente vai ver o gap geralmente em 4, né? Porque 6 e 8 a gente não testa por causa da calibração do fone. A gente vai ver o gap em 4. Tem paciente tipo minha mãe que colaba desde 1000 e tem paciente que só em 6 e 8 vai dar aquela pequena quedinha, né? 6 e 8 vai ficar meio baixas. Então, você vê, dá tudo 10, 15, 10, 15, 10, 15, aí 6 em 20, 8 em 25. Aí você fica esquisito. Aí a gente refaz esse com alguns cuidados. Se tiver o fone de inserção, excelente. O fone de inserção é quase que a prova de colabamento, bem inserido, né? Inserido mais profundo que a gente conseguir. É a prova de colabamento, praticamente. Se a gente não tiver fone de inserção, dá para a gente pegar a sonda véia da imitanciometria, que a gente não usa mais, ou aquele tamanho que a gente não gosta, dá uma cortadinha, coloca aqui na entrada do conduto, porque geralmente é a entradinha do conduto que colaba. E colocar um rolinho de gaze ou algodão atrás aqui do pavilhão, para não apertar essa parte aqui. E aí a gente refaz. E aí a gente, refiz. E mesmo assim, continuou uma quedinha, aí você anota nas observações as manobras que você fez para melhorar, para mostrar que você teve cuidado, né? Não foi colabamento. Você faz alguma coisa diferente de mim? Não. Na verdade, Ellington, tu quer comentar sobre as questões? Eu falei que não e me lembrei do Ellington falando. Fala, Ellington. Tem algumas coisas que vão incomodando a gente nos exames, né? Quando a gente vai batendo o olho e vê que não casam. E era uma coisa que incomodava bastante eu e a professora Michele, no sentido de ter gap em 4.000 e não só em 4.000, entende? Nas frequências graves que a gente esperava ter um gap, não tinha. Em 4.000 a gente foi estudar o que estava acontecendo, inclusive eu vi um post seu de colabamento de conduto. E realmente, a gente começou a retestar e a gente achou uma manobra que a gente faz onde o paciente só afasta o fone um pouco. Afasta um pouquinho o fone também. E melhora o limiar, melhora de 5 a 10 dB, e às vezes aquele gap junta. E eu encontro bastante no ocupacional em 3.000 e em 4, se eu não me engano. 4 ou 6. Que daria, por exemplo, um sugestivo de paímpse e eu refaço e não é aquilo, entende? Então é um monte de laudo errado que sai assim, e a gente só fazendo uma simples manobra, o paciente já tem uma resposta melhor e que o resultado bate. Mas a gente está falando de afastar um pouco o fone. Esse de afastar um pouco o fone é excelente, funciona. É que eu tinha uma professora que ela era muito rígida com um negócio de padronização e ela falava que não podia fazer isso porque o fone precisa exercer uma pressão de 500 gramas por 1 centímetro, sei lá. 500 gramas, mas dá certo. Se fizer só um pouquinho assim, né? Lógico, o paciente não pode deixar o fone aqui. Se fizer só 1 milímetrozinho assim, só para dar aquela desencostada do músculo, resolve.
Exatamente. Tem Perfeito. razão. Então, Tem uma pergunta aqui, né? tenho mais uma do Leonardo. Quando os limiares estão todos normais em audiometria, mas o reflexo contra aparece presente em níveis normais apenas em algumas frequências, por exemplo, ausente só em 4.000, o que pode significar? Olha, tá tudo normal? Tudo normal. Limiares normais, e do que eu entendi da pergunta dele, né? Limiares todos normais, reflexo normal em 500.002 e ausente em 4, só em 4, por exemplo. Se for sempre só em 4, existe algumas literaturas que sugerem que 4.000 Hz é um reflexo menos robusto, porque justamente o reflexo ele acontece, o objetivo dele é filtrar grave, né? Quando a gente fala em rigidez de cadeia circular, ele está filtrando grave. Então, existem algumas literaturas que até nem consideram fazer reflexo em 4.000 Hz, fazem só 502. Às vezes até ruído de banda larga, e não fazem o 4.000 Hz, por ser menos robusto. Eu, de fato, não me lembro de já ter visto esse padrão, tá? Mas a literatura tem essa base de ser um reflexo menos robusto. E aí, se é um paciente que já tem, por exemplo, um começo de alteração de PAC, que ainda não deu reflexo em tudo, talvez 4 já esteja ausente, sabe? Por ser menos robusto. Perfeito, eu concordo super. E eu, Leonardo, não sei se tu já viste que tem uns equipamentos novos agora que tá vindo sem o 4.000 na pesquisa do reflexo. 4.000. Tá Porque vindo, acho que até os últimos guidelines da Academia Americana de Audiologia nem sugerem fazer o 4.000 Hz por ser o menos robusto. daí vem 500.002 no equipamento, e daí quando o reflexo é ausente só em 4.000, são esses dois raciocínios. Não teve o reflexo por conta da robustez dele, ou porque pode ser alguma coisa relacionada ao processamento. E daí vem a questão da história clínica, né? Daí você sempre vai juntar com a história clínica. Se você tem na história do paciente uma questão de dificuldade de percepção de falar no ruído, se o paciente traz esse histórico de ouço, não entendo, você pensa em complementar com uma avaliação do processamento, e aquele reflexo pode ser um sinal clínico. Ou não, ou em relação a essa questão da quantidade de fibra mesmo, que responde para o 4, da robustez que a Ju comentou. Sim. Então, e aí justamente esse guideline que eu tava lendo, eu não lembro se é o último da Academia Americana de Audiologia de Criança, eu acho que sim. Estava falando justamente, porque o que acontece? Às vezes, se a gente vê 2 reflexos ausentes, a gente já pensa até, às vezes, em uma neuropatia, né? Um começo de desmielinização, assim. E justamente para não confundir, eles acabam tirando 4.000 Hz. E, assim, se for só 4.000 Hz, vida que segue, né? Eles até tiram do protocolo. Eles falam para fazer 502 e, se quiser, banda larga. Tipo um white noise. Perfeito. Então, gente, passados aí 7 minutinhos do nosso limite de horário, mas por uma ótima causa. Ju, tem um monte de recado para você ali de excelente aula. Muito obrigada. Que Já bom. viu todos ali? Que bom que vocês gostaram. Deu uma lida por cima. Eu vi que tem um Antoniolo também. Laura Antoniolo, minha parente. Parente do meu marido, né? Antoniolo é dele. Sim, a Lauren Antoniolo. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Obrigada pelo carinho também de todo mundo. Viu, antes de você ir embora, vamos só, por favor, vamos tirar uma fotinho. Vou pedir para você parar o compartilhamento. A gente faz a nossa fotinho tradicional. E daí, Júlia, agora é minha Ju aqui, a Júlia. Vou aproveitar e fazer o story aqui. Ju, tu, por favor, faz o print para nós. Sim, prof, já estava preparada aqui. Tá, muito obrigada. Ju Coutinho, quando tu achar que a gente pode. Pode, já tô rindo já. Então tá bom. Então, vou esperar todo mundo abrir as câmeras, ou pelo menos a maioria. Gente, quem quiser abrir as câmeras, 3, 2, 1. A Halima tá na produção ali. Tô brincando, Halima. Vamos então? Quem não pode abrir, tudo certo? Vamos assim. 3, 2, 1, X.
Vê Só um se a gente- pouquinho. Pera aí. Não foi. Não. Mantenha um sorriso, gente. 1, 2, 3 e... Isso. Vê se a gente ficou linda. Pera aí, mais uma. Pra garantir. Todo mundo dormir sorrindo hoje. 1, 2, 3 e... Foi. Já foi meu exercício genial do dia, hein? Aham. Eu tava sorrindo e pensando nisso. Já. Ju, super, 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 super obrigada. Obrigada pela partilha. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, por ser uma criadora de conteúdo com responsabilidade e com muita Obrigada. evidência. Eu tento. E consegue. Então, tem aí muitos admiradores do teu trabalho. Obrigada mesmo, mais uma vez, por partilhar conosco e por estar aqui com a gente nessa noite. Obrigada, espero que tenha sido proveitoso. Vou mandar depois o material para você, tá bom, Mi? Tá ótimo. Obrigada, Ju. Gente, obrigada pela presença de todo mundo. Uma ótima semana. Muito obrigada. Esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido um pouco mais o que é e como funcionam os reflexos acústicos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para aquele teu amigo que também precisa entender um pouco mais do assunto. Se você ainda estiver com dúvidas, fique à vontade para nos perguntar nos comentários abaixo.
Esperamos muito que esse vídeo tenha sido informativo e que você tenha entendido um pouco mais o que é e como funcionam os reflexos acústicos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e enviar esse vídeo para aquele teu amigo que também precisa entender um pouco mais do assunto. Se você ainda estiver com dúvidas, fique à vontade para nos perguntar nos comentários abaixo.